Olá, tudo bem? Nosso Mentes em Pauta de hoje traz o tema dificuldade de aceitar a morte. Tudo bom, Bia? Tudo ótimo. Realmente tem uma dificuldade, muitas pessoas têm essa dificuldade de aceitar o medo da morte dela e aceitar a morte das pessoas próximas, né? Como que seria isso? Olha, eu acho que isso tem uma coisa cultural muito grande. Porque se você pensar bem, os orientais têm muito menos medo da morte. Porque a morte é a única coisa que a gente tem de certa, né? É que nem aquela questão assim, você nasce, você pode até ter uma previsão de quando vai nascer. Por exemplo, a medicina é capaz de calcular mais ou menos quando uma criança nasce ou estreia na vida, né? Mas você não tem como prever quando ela vai morrer. Isso é algo que está dentro da nossa vivência, da existência de qualquer ser vivo. Você tem uma plantinha, ela tem um tempo. Você tem um animal, tem um tempo. O ser humano tem outro tempo. Como nós somos animais que possuímos uma inteligência estratégica muito grande, a gente tem esticado esse nosso tempo, digamos assim. Mas morrer é a coisa mais certa que tem. E tem uma coisa tão interessante, a gente sempre está achando que a morte está no futuro, né? Tipo assim, quando eu morrer? A gente morre todo dia, um pouco. Porque o tempo que a gente vive hoje, ele não se repete no futuro. Então a gente vai morrendo aos poucos. E essa questão de morrendo todo dia, que não vai se repetir, o passado é um arquivo morto da vida da gente. Todo né? final. Então, essa visão que a gente tem de uma morte projetada no futuro faz com que a gente não viva intensamente e produtivamente o hoje. Porque se eu perco um dia, se hoje eu faço um dia em vão, assim, sem uma carga de sentido, de propósito, de conhecimento, de amadurecimento, de perdas e danos da vida e de entender isso, eu estou jogando fora um dia, eu estou morrendo um dia da minha existência. Então, eu acho que a cultura da gente, principalmente no Ocidente, é muito voltada para isso. Então, você tudo assim, eu vou ser feliz quando me aposentar, eu vou ser feliz quando meus filhos forem embora. Não existe isso. A gente é dada, a vida é um movimento, está sempre em movimento, né? A morte é uma das etapas desse movimento. E que tem muito a ver, a gente tem muito medo da morte, porque a gente tem a sensação de que ali termina. Mas não termina. Por exemplo, um bebê na barriga da mãe deve ter pavor do parto. Porque ele não sabe o que vai ser, né? Ele não tem ideia. Tem até uma história muito bonitinha de 2 gêmeos na barriga da mãe, um otimista e o outro pessimista. O otimista fala assim, tô doido para sair daqui, ver como é que é o mundo, ver essa voz que eu ouço, que é a voz da mãe. Essa voz linda, doce que eu ouço e não sei o quê. Aí o pessimista fala assim, eu não, vou ficar aqui, que eu não sei se essa mulher é horrorosa, eu não sei se essa voz é tão doce assim, eu não sei como é que vai ser os perigos lá fora. Então, assim, isso depende muito da visão que você tem de mundo. Se você tem uma convicção, tem uma fé de que a vida ela continua sempre, porque a vida não é física. Aqui na Terra, você tem uma estrutura física que vai envelhecendo. Mas se você pensar bem, por exemplo, na tua consciência, você nunca se vê envelhecendo. Por quê? Porque a consciência é muito acima do corpo. Verdade. A gente não se vê envelhecendo. Eu, às vezes, tipo assim, uma vez eu cheguei em Brasília para dar uma palestra e eu tava de jeans, mochilinha, e a mulher me procurando para lá, para cá. Eu vi ela com cartaz, doutora Ana Beatriz, eu fui lá, ela falou, não pode ser a senhora. Não pode, a senhora assim, vestida assim, não pode, a senhora é uma médica. Eu falei, não, mas eu sou a mesma pessoa, mas fica tranquila, na hora da palestra eu boto uma roupinha direitinha, séria, então. Mas eu sou assim. Mas como, doutor? Só não pode ser assim, eu sou uma mulher de 50 anos. Eu falei, ok, mas tem uma parte dentro de mim que não envelhece, né? Não é o corpo. O jeans vai continuar. O jeans vai continuar. Então eu achei tão engraçado o susto, porque ela esperava uma coisa. Mas eu consigo me sentir sempre com uma parte dentro de mim muito jovem, que é essa coisa de querer passar o conhecimento para as pessoas, querer ver a vida evoluir, querer ver as coisas boas acontecerem. Porque eu não acho que eu vou acabar. Eu acho que eu vou ser que nem o bebê, sabe? Tipo assim, antes de nascer eu já existia. Eu vou continuar existindo. Não desta forma, provavelmente não dessa forma. Mas eu vou continuar existindo. Então, se a pessoa não tem uma inteligência espiritual, o que é inteligência espiritual? Entender
da eternidade do espírito, a pessoa teme a morte, profundamente a morte. E eu acho que as pessoas deviam parar para pensar que o morrer não dói. Porque você dorme de noite, quando você dorme e acorda de manhã, é como se você tivesse morrido naquele período. Não dói, é indolor, e a gente gosta de dormir. O que pode ser sofrido é como você vai morrer. Né? Assim, eu vou morrer de um desgaste, de um definhando, eu vou morrer de um acidente brusco. Aí eu consigo entender quando a pessoa fala assim, eu temo a forma como eu vou morrer. Porque o ato em si de morrer cessa qualquer dor física, qualquer coisa desse tipo. Então eu acho que a gente tem que rever o nosso conceito. E acho que a cultura ocidental tem que ser menos materialista e falar mais de espírito. Porque se fala muito de o que eu quero ter, o carro, o apartamento, papapá, mas ninguém fala da paz espiritual. Eu acho que vai chegar um ponto, e o capitalismo está injetando tanto conforto, a gente tem confortos que a gente nunca imaginou ter, né? Que os pais da gente não imaginaram ter. Que vai chegar um ponto que o excesso de coisas materiais vai nos provocar um grande vazio. Já acontece isso com várias pessoas. E esse vazio só vai ser preenchido pela inteligência espiritual. A gente entender o que é essa vida que não tem antes nem depois. A gente tem sempre uma espiritualidade e que a gente vai estar evoluindo. Quando a gente entender isso, você pode temer o seu sofrimento antes de morrer, mas não a morte em si, não o processo, porque são etapas. Morrer faz parte, é uma das etapas do viver. E viver bem. E eu acho que quando a gente entende isso, viver se torna muito mais milagroso, a gente valoriza muito mais a vida e a gente valoriza cada dia da existência e não faz uma existência em vão. Que talvez isso seja a única morte, desperdiçar a vida. Vamos viver o hoje. O hoje. E de preferência com ética, com dignidade, com generosidade. Obrigado, Pedro. De nada. Descubra sua personalidade com o teste Pensax. Faça o teste grátis e comece sua jornada de autoconhecimento.